sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegre-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Louvado seja o nosso Senhor. Salmo de número 67. As nações rendem graças ao Senhor. Que o Senhor nosso Deus continue a nos abençoar, continue a nos sustentar. Queremos dar as boas-vindas a você que está sintonizado conosco. Nós estamos começando a nossa escola bíblica dominical, Igreja Presbiteriana em Santa Maria de Campos. Domingo, o dia que separamos para estarmos juntos aqui na casa do Senhor, aprendendo mais da sua palavra. Mas conforme nós já estamos aí há mais de 2 meses sem poder nos congregar juntos, sem poder estarmos juntos aqui na casa do Senhor, mas nós aqui na igreja, você aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, que nós possamos louvar o nosso Deus. Queremos agradecer você que já está sintonizado conosco, participando da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estar orando nesse momento, pedindo a direção do Senhor sobre o estudo dessa manhã. Feche seus olhos. Talvez você ainda não agradeceu a Deus pelo dia que Ele está lhe concedendo. Talvez você já levantou na sua agitação, preocupado com o café, preocupado com o almoço, preocupado com as crianças, preocupado no que vai fazer nesse dia. Ainda não parou para orar. Para um pouco. Descansa no Senhor, confia no Senhor, feche seus olhos se você puder, leva o seu pensamento ao Senhor e seja agradecendo a Deus, colocando a sua vida, o seu lar, a sua casa, a sua família no altar do Senhor. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, nós somos gratos porque as misericórdias do Senhor se renovaram em nossas vidas nessa manhã. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado pelo ar que respiramos, muito obrigado pela vida, pelo dom da vida. A palavra do Senhor nos diz: se não fossem as misericórdias do Senhor se renovar em nossas vidas, com certeza não estaríamos vivos, não estaríamos na Tua presença. Muito obrigado pelo Teu grande amor para conosco. Apesar das nossas falhas, dos nossos erros, o Senhor se preocupa conosco, ao ponto de ter enviado o Seu Filho Jesus para morrer naquela cruz do Calvário em nosso lugar. Muito obrigado, Deus, porque através do sacrifício de Cristo, nós podemos nos achegar na Tua presença, nós podemos falar com o Senhor, nós podemos ter comunhão com o Senhor.
Muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado. E eu quero colocar, ó Pai, no teu altar nessa hora, cada vida, cada lar que a tua palavra está chegando nessa hora, Pai. Que a tua graça, que a tua misericórdia, que o teu amor seja dispensado sobre cada um deles, ó Pai. Que o Senhor possa estar intervindo, ó Pai, nas nossas necessidades, naquilo que nós carecemos. Que o Senhor possa estar sustentando, ó Pai, o nosso viver, para a honra e para a glória do teu santo nome. E agora, Pai, que vamos estar estudando a Tua Palavra, que vamos estar meditando na Tua Palavra, suplicamos, ó Espírito Santo, dai-nos sabedoria, dai-nos graça, dai-nos entendimento, para compreendermos a Tua Palavra e nos dá a Tua unção, para vivermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Queridos irmãos, semana passada, domingo passado, você que é membro, você que é aluno da escola dominical da Igreja Presbiteriana em Santa Maria de Campos, nós terminamos a revista passada, que tinha o tema Tudo, para Cristo, tudo apontando para Cristo. Nós aprendemos desde os primeiros capítulos do livro de Gênesis até o final em Malaquias, os profetas, o Antigo Testamento apontando para aquilo que Cristo viria fazer em nosso lugar. Nós vimos ali que apesar da queda de Adão, apesar dele ter quebrado o pacto no qual Deus havia feito com ele, mas Deus ali, quando estava expulsando Adão e Eva do paraíso, ele fez uma promessa. Foi a primeira promessa que nós encontramos então no Antigo Testamento, conforme nós estudamos. Deus ali se preocupando em falar de que da semente da mulher viria, aquele que pisaria na cabeça de Satanás. Apesar de ter sido ferido no calcanhar, mas ele venceu a morte. Foi crucificado, padeceu, pagou um alto preço por nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E nós vamos hoje então começar a estudar sobre as igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas que João vai estar relatando no livro de Apocalipse. E eu quero convidar a você que recebeu a sua revista da escola dominical, escola bíblica dominical, Igrejas em Apuros, lições das 7 igrejas do Apocalipse. Nós vamos estar começando então hoje a lição de número 1, que tem como tema o cristianismo ameaçado, ataques dentro e de fora da igreja. E para isso eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, é o nosso texto básico nessa manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 24. Atos dos Apóstolos, a terceira viagem missionária de Paulo. Apolo em Éfeso. Versículo 24 diz assim: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila,
tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Convencendo por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Até o versículo 28, aqui está, né, o centro do cristianismo. Aqui está o centro do Evangelho. Cristo, aquele que foi prometido, o Messias prometido que nós aprendemos, né, por vários domingos aqui na escola dominical, sendo pregado, sendo anunciado desde o livro de Gênesis, aquela promessa que havia sido feita por Deus, de que Ele enviaria, de que Ele estaria provendo um meio para nos reconciliarmos com o Senhor. Esse se cumpriu, tudo aquilo que nós aprendemos nas lições passadas, tudo aquilo que nós estudamos nas 13 lições, veio a se cumprir na vida de Jesus. João vai relatar no seu evangelho que ele veio para o que era seu, o seu povo, os israelitas, a nação escolhida, separada por Deus desde Abraão, Isaque e Jacó. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E aqui está então tanto Paulo quanto Apolo, eles pregando, eles dizendo eloquentemente de que a promessa do Antigo Testamento, a promessa dos profetas, ou melhor, a promessa de Deus feita através dos profetas, através dos sacerdotes, através dos homens e mulheres que Ele levantou, veio a se cumprir em Jesus Cristo. Hoje nós não aguardamos mais a promessa se cumprir da vinda de Jesus para nos reconciliar. Hoje nós aguardamos a segunda vinda de Cristo, a sua volta para buscar a sua igreja. E o texto aqui vai nos dizer então, a nossa lição vai trazer sobre o cristianismo ameaçado. Por quê? Porque desde a época do Senhor Jesus, muitos ali não creram. Ele veio para o que era seu, mas os seus não recebeu. E na introdução da nossa lição, nós não iremos ler a nossa lição, né? Vamos ler alguns tópicos, porque entendemos, conforme nós ensinamos aqui na igreja e cobramos da igreja, que a lição ela é feita, né? Você recebe para ler em casa. E no domingo a gente só acompanha então o estudo que foi preparado pelos teólogos, pelos professores, para que nós pudéssemos, né, ter aqui um guia. E na introdução diz assim: as histórias que lemos no livro de Atos nos revelam a plataforma de missões que se espalhou pelo mundo antigo, a começar pelos apóstolos e discípulos de Jesus, enviados até aos confins da terra. Hoje nós estamos aqui em Santa Maria de Campos. Estamos aqui, para nós, essa aqui é o cumprimento da palavra do Senhor, de que o Evangelho, que Cristo, o Messias, vindo, né, na pessoa de Jesus, se cumpriu. E esse Evangelho chegaria até nós hoje. E por quê? Porque foi necessário a vinda de Cristo. Porque foi necessário, desde o Antigo Testamento, conforme nós estudamos, né, alguém vir, alguém pagar um preço em nosso lugar. Foi necessário porque Deus criou o homem com um propósito. Quando eu falo homem, né, o ser humano, o homem, a mulher, quando Deus nos criou, quando Deus criou, né, o ser humano, Ele nos criou com um propósito. E a Bíblia nos revela, a Bíblia nos mostra que o propósito de Deus era de ter um relacionamento comigo e com você.
O propósito de Deus ao criar, nós, foi para que nós pudéssemos ter um relacionamento direto com Ele. Portanto, nós aprendemos desde lá de Gênesis, quando Deus colocou Adão ali no paraíso, quando Deus fez um pacto com ele, quando Deus ali o instruiu, Deus fez ali promessas e disse: Adão, olha, está aí tudo diante dos seus olhos, você pode tocar, você pode comer, você vai dar nomes aos animais. E a Bíblia fala que ao findar da tarde, todos os dias, Deus, ele ia até o jardim, ele ia conversar com Adão, ele ia ali bater um papo. Só que Deus fez, nesse pacto, e um pacto, uma aliança, pacto e aliança, são as mesmas coisas. Quando Deus ele fez esse pacto, ele fez essa aliança, tinha os dois que cumprir a sua parte. E a parte de Adão era não comer daquele fruto. Nós não sabemos qual era o fruto, nós não sabemos. Muitos aí, a mitologia fala que é a maçã, a gente vê o fruto proibido, mas a Bíblia não fala qual era. Aí eu pergunto para nós: Deus precisava dos frutos daquela árvore? Não. O que iria acontecer? Aquela árvore que estava ali no meio do jardim, no centro do jardim, ela no tempo certo, ela iria, as folhas iriam cair para vir novas folhas. No tempo certo ela iria florir, viriam as flores, viriam os frutos iriam ali crescer, iriam amadurecer. E eu pergunto: Deus precisava do fruto daquela árvore? Não. Os passarinhos talvez viriam para comer ainda no pé o fruto daquela árvore. Muitos frutos iriam amadurecer e de tão maduro iria cair no chão. Talvez os animais iriam passar ali para comer, o tatu, a paca, a cotia, iam passar ali, iam comer do fruto, iriam pisar. Deus ele não precisava dos frutos daquela árvore, da mesma forma que ele não precisa do nosso dinheiro, da mesma forma que ele não precisa dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Mas o que Deus ele queria de Adão e ele quer de nós hoje é a nossa obediência. A nossa obediência àquilo que ele propôs a mim e a você, aquilo que ele propôs ao ser humano. A obediência de Adão era não tocar, era não comer, era não pecar, era não desejar, porque a partir do momento que ele desobedecesse, iria entrar como entrou o pecado. E o pecado o que fez? O pecado ele trouxe esse distanciar. O pecado ele trouxe essa separação entre Deus, o Criador, e nós, as suas criaturas. O propósito no qual então Deus nos criou, de termos um relacionamento com Ele, de termos uma vida ali de comunhão com Ele, por causa do pecado entrou esse abismo. Por isso que foi preciso então Jesus Cristo vir para pagar o preço. E o texto aqui de Atos que nós lemos, capítulo 18, versículo 28 diz: porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus, aquele que foi crucificado, aquele que padeceu, aquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia. A pregação do Evangelho é essa: Ele, Jesus, é o Cristo, é o Messias prometido no Antigo Testamento, que viria para trazer novamente a nós o privilégio de estarmos na presença do Senhor. Da mesma forma que Deus não precisava, vou tornar a dizer que Ele não precisava dos frutos daquela árvore, quando Adão foi ali testado, quando Adão fez o pacto, Deus fez o pacto com Adão.
Da mesma forma, Deus também hoje não precisa do nosso dinheiro, não precisa dos nossos dízimos, não precisa da nossa oferta. Mas da mesma forma que Ele requereu de Adão a sua fidelidade, é o que Ele quer de nós. A nossa fidelidade, a nossa obediência, de trazer a casa, Ele chega a chamar a sua igreja, a sua casa, a casa do tesouro, para que haja mantimento. Da mesma forma Ele requer da minha vida, Ele requer da sua vida. Da mesma forma que Apolo e Paulo então estão aqui pregando, estão aqui anunciando que aquele Jesus, o filho de José o carpinteiro, o filho de Maria, aquele Jesus que havia crescido no meio deles, era o Cristo, o Messias prometido. E hoje, o papel da igreja, a missão nossa, a missão da igreja hoje, é de darmos continuidade à obra que Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar. Precisamos dar continuidade àquilo que Paulo, que Apolo, que os discípulos, que as mulheres vinham fazendo. Hoje é o nosso papel. Só que nós vamos na nossa lição, a lição, se você deu uma folheada na sua revista, você percebeu que a lição de número 1 e a lição de número 2, ela vai estar trazendo aqui, as duas serão uma introdução até chegarmos às 7 igrejas do Apocalipse, começando com Éfeso, que está lá em Apocalipse, né, quando João foi levado até a ilha de Pátmos, ali ele teve a revelação do Senhor. Antes de nós começarmos a estudar praticamente, né, ditamente as 7 igrejas, nós veremos então esse pano de fundo. A lição que nós estamos estudando hoje, a lição de número 1, tem como tema o cristianismo ameaçado. A lição de semana que vem, revelações de Jesus Cristo, o sofrimento e a vitória final do seu povo. Aí na lição de número 3, nós começaremos então a estudar a respeito de cada uma das igrejas. E hoje então, nesse pano de fundo, nessa introdução que nós fizemos, nós estamos vendo de que Jesus, o filho de José, o filho de Maria, nele se cumpriu a promessa. Ele é o Cristo prometido no Antigo Testamento, na palavra do Senhor. E aqui a nossa lição vai trazer alguns tópicos para nós, ataques de dentro e de fora. O cristianismo ameaçado. Ameaçado por quê? Ameaçados na época dos apóstolos, dos discípulos, que deram continuidade à obra que Cristo começou a fazer, a ensinar. Ameaçado porque o povo no qual Deus veio, que Deus ali separou, que Jesus Cristo veio pagar um preço, o povo não a recebeu. O povo não o aceitou como Messias. Portanto, eles preferiram soltar Barrabás, um prisioneiro, uma pessoa perigosa à sociedade na qual vivia, conforme a história fala de que era um criminoso conhecido em toda a região. Só abrindo um parênteses aqui, tem hora que eu fico imaginando que Barrabás, ele devia ser uma pessoa realmente muito perigosa. Muito perigosa por quê? Porque naquela época, o meio de comunicação era muito lento. Hoje, né, a gente liga a televisão, nós temos noticiário do país inteiro, não só da nosso estado, mas nós temos de todo o país, não só do nosso país, mas nós temos noticiário do mundo inteiro. Né? Aquilo que acontece lá na China, daqui 10 minutos, 5 minutos, nós já estamos sabendo aqui no Brasil. Aquilo que acontece, né, lá em Salvador, lá na Bahia, lá no Rio Grande do Sul, daqui a pouco nós estamos sabendo aqui em Santa Maria de Campos.
O meio de comunicação hoje é rápido. E a Bíblia fala de que Barrabás, ele era um criminoso conhecido nacionalmente. Só que naquela época não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, né? O meio de comunicação ali era tete a tete, pessoalmente, né? Que ia falando, olha, você ficou sabendo o que aconteceu? Então a notícia demorava a chegar. E para o povo ali saber que Barrabás era um criminoso, né, de alto, diríamos assim, risco para a sociedade, ele devia ter feito, né? A Bíblia não relata especificamente as suas atrocidades, mas ele devia ter feito muitas coisas que bárbaras. Mas mesmo assim, o povo rejeitou a Jesus. Por isso que o tema é ataques dentro e de fora. O povo ali falou assim: não, nós não aceitamos que Jesus é o Cristo, nós não aceitamos que Jesus é o Messias prometidos. E na primeira viagem missionária de Paulo até Éfeso, é o nosso tópico de número 1, vai dizer que no final de sua segunda viagem missionária, Paulo passou por Éfeso e lá deixou seus colaboradores Áquila e Priscila para evangelizar. E Paulo então ele vai deixar em Éfeso Áquila e Priscila com o propósito de estar evangelizando, e ali eles vão receber então a visita, vão receber a visita de Apolo, de que estava anunciando, que estava pregando fervorosamente, de que Cristo é Jesus, que o Messias prometido é Jesus, o filho de José e o filho de Maria. Só que o povo não aceitava. Da mesma forma, hoje, quantas pessoas até acreditam? Existe uma diferença entre você acreditar e você crer. Muitas pessoas hoje, talvez você que está me escutando, é uma pessoa que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, acredita que Jesus Cristo é o Messias prometido, acredita até que ele vai voltar um dia. Só que há uma grande diferença entre você acreditar e você viver. Para você viver o evangelho, o cristianismo, aí é preciso crer. E quando nós cremos, nós vivemos. Eu conheço várias pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem as histórias bíblicas, conhecem os personagens bíblicos, tem até textos bíblicos decorados, tem até texto bíblico ali que citam até melhor do que nós, só que vive uma vida totalmente distante do Senhor. Por isso que a nossa lição de hoje vai dizer que a igreja ela foi ameaçada tanto do de fora quanto do de dentro. Por quê? Porque às vezes tem muitas pessoas, e talvez você que está me ouvindo seja uma dessas, que são pessoas simplesmente religiosas. Quero lhe dizer nessa manhã que a religiosidade não salva ninguém. Pelo contrário, a religiosidade leva a pessoa para o inferno, porque quem salva é Jesus Cristo. Não é a igreja presbiteriana, não é a igreja batista, assembleia, maranata, católica, não é a denominação, não é a religião que vai te salvar. Quem salva é Jesus Cristo. E nessa primeira viagem missionária, nós não vamos ler aqui, né, a lição, vai nos mostrar que Paulo está justamente anunciando a Cristo como Senhor e Salvador, a Jesus como aquele que foi o Messias prometido. E o ministério de Paulo em Éfeso é o segundo tópico da nossa lição. Se você leu em casa, vai dizer assim: olha, Paulo apresentava o evangelho de maneira equilibrada, séria, racional, estruturada, convincente e lógica. Ele depositava sua fé no evangelho e não tinha qualquer constrangimento em apresentá-lo como a verdade
absoluta aos seus ouvintes. Paulo estava ali quebrando um pragmatismo. Paulo ali estava pregando: olha, não adianta ser simplesmente religiosos, não adianta simplesmente ter uma religião, não adianta simplesmente ser ali, conhecer todas as leis, todos os mandamentos. Se não tiver Cristo, se não tiver Jesus no seu coração, se não aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. É isso que Paulo estava ali, o seu ministério em Éfeso e nas demais cidades nas quais ele passou. Era isso que Apolo estava pregando, estava ali anunciando, de que Jesus, o filho de José, o filho de Maria, o carpinteiro, é aquele que veio para cumprir a palavra do Senhor. Só que havia então essa perseguição, uma perseguição dos de dentro e uma perseguição dos de fora. E eu entendo essa perseguição dos de fora porque não aceitaram. Não, Jesus não é o Messias, Ele não é o nosso rei, Ele não é o rei dos judeus, não é na vida dele que está se cumprindo a promessa. Portanto, eles estão esperando, eles aguardam até hoje a vinda, eles aguardam até hoje no Antigo Testamento a vinda do Messias prometido. E Paulo está ali pregando, e nós hoje, o cristianismo que é pregado, de que Cristo é o Jesus. Assim como Apolo estar ali por meio das Escrituras, mostrando, convencendo publicamente os judeus. Porque os judeus, o povo lá fora, perseguiam a igreja da mesma forma que perseguiram a Cristo. Hoje, trazendo para a nossa vida hoje, trazendo para o nosso dia a dia, a nossa atualidade. Hoje nós louvamos a Deus porque vivemos num país que nós temos essa liberdade de expressar a nossa fé. Nós temos a liberdade de estarmos aqui, ao vivo, falando, pregando. Hoje nós não corremos o risco de chegar de repente, um policial e prender o pastor, os oficiais da igreja, porque estão pregando a Cristo. Hoje você não corre o risco de ter uma Bíblia na sua casa, de ter a sua casa invadida e pegarem a sua Bíblia, queimarem. Hoje nós temos essa liberdade de expressar a nossa fé. Então hoje nós não temos essa perseguição dos de fora, no sentido de nos proibir o pregar o Evangelho, de viver, de demonstrar a nossa fé. Mas há ainda uma perseguição, diríamos assim, quando vem de dentro da igreja. É quando as pessoas simplesmente vivem uma religiosidade, vivem ali uma religião. Talvez você que está me ouvindo nessa manhã seja uma dessas pessoas. Ah, pastor Gilberto, parece que quando eu não vou na igreja falta alguma coisa. Tem muitas pessoas que são até ali, diríamos, supersticiosas. Eu não fui na igreja hoje, não fui na igreja nesse domingo, vai me acontecer alguma coisa nessa semana. Já estou até prevendo. Tem muitas pessoas, que são supersticiosas, que pegam a sua Bíblia, conhecem, o Salmo 23, aí coloca na cabeceira da cama, ou deixa aberta na sala, deixa aberta em cima da mesa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tem ali como se simplesmente a Bíblia aberta iria trazer uma proteção, iria trazer ali, aquela proteção espiritual. Mas eu quero lhe dizer de que religiosidade não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que às vezes falam assim: olha, eu conheço pessoas de que às vezes acontece alguma coisa na vida, o pneu do carro foi fazer uma viagem, pneu do carro furou, quando foi pegar o step ali dentro do porta-mala, o step estava vazio.
Aí vem aquele peso na consciência, eu já sei, Deus está me castigando porque eu não fui na igreja domingo, porque eu não fui na escola dominical domingo, porque eu não fui no culto, né, semanal. Não. Tem pessoas que vivem, eu conheço, já ouvi pessoa, olha, por eu não ter ido na igreja domingo passado, a minha semana foi um desastre. Não é berganha que nós fazemos com Deus, não é troca que nós fazemos com Deus. Eu vou na igreja, né, aí Deus vai colocar a mão sobre mim e vai me proteger, vai me guardar. Às vezes vivemos, né, dessa forma. Eu lembrei que agora, já até contei aqui na igreja, talvez você vai se lembrar. Eu me lembro que quando eu era criança, meus lá, 11 anos, não lembro certo, né? Não faz muito tempo, mas 11, 12 anos, eu me lembro de que Campeonato Carioca, Vasco e Flamengo. E ali, eu como um bom vascaíno, ali falei assim, olha, naquela época, né, alguns anos atrás, você vai se lembrar, se você tiver mais de 30 anos, você vai se lembrar também de que os jogos de domingo, eles eram transmitidos 7 horas da noite. Tinha os Trapalhões, você vai se lembrar também, né? Tinha os Trapalhões, alguns jovens não vão se lembrar. Tinha ali os Trapalhões antes e depois vinha, né, o jogo do Campeonato Carioca. E eu me lembro que Vasco e Flamengo iam jogar, ia ser televisionado às 7 horas da noite. E a minha mãe, né, já tinha preparado a nossa roupa, do meu irmão, da minha irmã. E meu pai nessa época ainda não era um cristão convencido ali, convertido realmente, conhecia até a Escritura, mas ainda não havia publicado, né, publicamente professado a sua fé. E meu pai, vascaíno também, ele ficou para assistir o jogo, e eu fui enrolando. Deu 7 horas, minha mãe foi para a igreja. Gilberto, Gilmar, Keila, daqui a pouco, né, aquele já ia com ela. Olha, vocês vão daqui a pouco, vão se atrasar não. E deu 7h15, deu 7h30, e eu falei assim, pai, eu vou só esperar terminar o primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo, 7h45, fui lá, mudei, tomei meu banho rapidinho, mudei minha roupa para ir na igreja, que minha mãe tinha deixado separado, e quando eu volto já tinha começado o jogo. Aí fico ali vendo um pouquinho, 0-0, um jogaço. E ali Roberto Dinamite, né, o artilheiro do Vasco da época, e eu ali assistindo e torcendo o Zico, né, pelo Flamengo, era, né, o clássico, e ali tal, e deu 8 horas, olhei para o meu pai, que assim, pai, deu 8h10, aí meu próprio, né, ali falou assim, agora não vou para a igreja mais não, já perdi, né, o culto, vou chegar lá atrasado, né, não vai adiantar. Eu sei que o jogo estava de 0-0, encurtando a história, no finalzinho do jogo, o Zico vai lá e faz um gol, rapaz. O Zico 1-0 para o Flamengo, Maracanã lotado, cheio ali. Final da história, Vasco 0, Flamengo 1, gol de Zico. E aquilo me deu uma tristeza, aquilo me deu um aperto no meu coração. Eu ainda criança de 11, 12 anos, e veio na minha mente o quê? Olha, o Vasco perdeu o jogo aos 45 minutos do segundo tempo, e o culpado sou eu. Olha só o meu pensamento de criança. O culpado do Vasco ter perdido o jogo para o Flamengo fui eu, uma criança de 11 anos, por não ter ido na igreja. Deus puniu o meu time. Isso aconteceu, né, quando eu era criança. Isso aconteceu, o meu pensamento, meu raciocínio de criança. Só que infelizmente tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e que têm esse pensamento. Não que o time perdeu por causa dele, mas é aquele pensamento de que por ele não ter ido cumprir um papel, uma obrigação religiosa, o pneu do carro furou, a gasolina acabou, por não termos, né, ido, né, na igreja. Pensamos, olha, eu não fui na igreja domingo, essa semana deu tudo errado. E o culpado, não, Deus não faz vergonha.
Aí voltamos lá em Gênesis, conforme nós falamos no início. O que ele queria de Adão era a sua fidelidade, a sua obediência. O que Deus quer da minha vida e da sua vida é o seu coração. Não é o quanto nós fazemos para Ele, o quanto nós dedicamos a nossa vida, o quanto nós damos de dízimo, o quanto nós damos de oferta, o quanto nós ajudamos aos necessitados. O que Deus requer da minha vida e da sua vida é um coração a Ele. O salmista faz uma pergunta, Salmo 116, versículo 12: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E Ele mesmo vai responder, depois você lê e fala assim: olha, é o que Deus Ele quer, é o meu coração. Deus Ele se preocupa muito mais em quem você é do que aquilo que você faz. Deus está interessado muito mais no nosso coração. E Paulo então, nas suas viagens missionárias, e ele vai estar pregando que Cristo é o Messias. E por fim, no terceiro tópico da nossa lição, a página de número 3, contexto, comparação que vai fazer entre Atos e o Apocalipse, temos aqui as suas diferenças. Atos, a igreja está vivendo, se você leu a sua lição, você vai lembrar. Atos, a igreja está vivendo, no presente a perseguição. Em Apocalipse seria o futuro, o que iria vir a acontecer, o que estamos vivendo hoje. E a palavra do Senhor traz a mim e a você, de que em meio a sangue, morte e perseguição, a igreja militante prosseguiu marchando, a despeito das ameaças, deixando evidente que a sua esperança em Cristo a tornaria a igreja triunfante. Banhada na glória de seu mestre, ela não retrocederia jamais diante de qualquer perigo real. Ainda que muitas vezes vacilante, a igreja de Cristo prossegue, porque está fundamentada e fortalecida em Jesus Cristo, o seu Senhor. Não sou eu, não são os oficiais da igreja, não são os alunos da escola dominical. A nossa fé, ela está fundamentada, ela está fortalecida em Cristo Jesus. Aquele que foi anunciado, aquele que foi profetizado, aquele que foi anunciado lá no Antigo Testamento. A promessa se cumpriu em Jesus Cristo. E nós hoje, como igreja do Senhor, para estarmos encerrando, nós hoje como igreja do Senhor, nós precisamos cumprir o ide de Jesus Cristo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus capítulo 28, ali a grande comissão, as últimas palavras, e a última frase, o próprio Senhor Jesus vai dizer: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Promessa de Deus, a promessa de Jesus para a sua igreja, para nós hoje. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A promessa de Deus de estar conosco não é somente quando nós estamos na igreja. A promessa do Senhor de estar conosco não é somente quando nós nos reunimos em oração, em culto de louvor, em culto de oração, na escola bíblica dominical, não. A promessa dele é: eis que eu estou convosco todos os dias, ou seja, em todo o tempo. Tenho certeza que estamos vivendo dias difíceis, dias de isolamento, dia de restrições, dias preocupantes que ficamos realmente preocupados no que há de ser o amanhã. Muitos estão aí até preocupados: olha, pastor, lá na minha empresa, no meu trabalho, ali está tendo contenção de despesas, já começou a dispensa, já começou a mandar embora, e eu não sei o que vai ser. O próximo da lista pode ser eu, pode ser o meu filho, a minha esposa, o meu marido. Quantas preocupações nós ficamos nesses dias. Preocupações com a saúde, com a vida,
Olha quantos estão aí, né, morrendo, quantos estão sendo infectados, quantos estão aí padecendo de enfermidade. Estamos aí tendo que viver esse isolamento social. Mas eu convido a você a fazer o que o apóstolo Paulo, Áquila, Priscila, Apolo, que conforme nós aprendemos na nossa lição da escola dominical, é viver uma vida na dependência do Senhor. É aquilo que a palavra do Senhor nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E o mais é justamente aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós seres humanos não temos condições, e o mais Ele fará. E que nós possamos viver essa palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, mais uma vez lhe agradecemos, porque o Senhor levantou homens e mulheres no passado e ainda continua levantando hoje no presente, para estarmos vivendo a sua palavra, para estarmos anunciando a sua palavra. Faça de nós, ó Deus, verdadeiros servos, filhos, adoradores, aqueles que confiam, aqueles que entregam a vida nas suas mãos. E nós estamos aqui nessa manhã suplicando a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor sobre a vida de cada um, onde a tua palavra está chegando, em nome de Jesus. Amém, ó Deus, amém. Deus abençoe ricamente a sua vida. E lembrando que hoje à noite, às 19h30, nós estaremos de volta, o nosso culto de louvor na casa, né, o culto de louvor ao Senhor. Você aí na sua casa assistindo pelo YouTube, né, estaremos passando ao vivo, nós aqui, eu com a minha família louvando ao Senhor, você aí na sua casa, nós aqui com o ministério de louvor, né, você adorando. Então hoje à noite, às 19h30, nosso culto de adoração, culto de louvor ao Senhor, através do YouTube. Deus abençoe ricamente a sua vida. Um forte abraço.